pergunta que ela se repete demais. E a campeã, em relação aos últimos vídeos que eu fiz, foi em relação aos 3 dias que Jesus permaneceu na sepultura. E a pergunta que eles mais fizeram é isso: Rodrigo, como conciliar essa aparente contradição do fato que Jesus ficou 3 dias na sepultura antes que ressuscitasse, mas não dá 3 dias completos, 72 horas, da sexta-feira, onde Jesus foi crucificado, até o sábado, até o domingo, quando ele ressuscita. Então, aqui está a passagem-chave. Mateus capítulo 12, versículo 40, que diz: Pois assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no interior da terra. Algumas traduções dizem no seio da terra. E é o próprio Jesus que está fazendo essa declaração. E não apenas aqui. Eu tenho várias outras passagens do Novo Testamento onde Jesus afirma que ele ficaria 3 dias morto. Ali diz, por exemplo, Mateus 26, 21, Lucas 9, 22, que Jesus ressuscitaria ao 3º dia. O texto de Mateus 12, 40, nós já lemos, 3 dias e 3 noites no seio da terra. E Mateus capítulo 27, verso 63, ele fala: depois de 3 dias ressuscitarei. E quando ele encontra com os discípulos em Emaús, aqui já começa uma aparente contradição. Ele fala, hoje, na verdade os discípulos falam, hoje é o 3º dia. É o 3º dia. Então, afinal de contas, como é que a gente concilia isso com a questão de Jesus ficar ali na terra, ou melhor, na sepultura, não tanto tempo assim? Porque raciocina comigo. Jesus foi crucificado sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde. Tá certo? Então, as primeiras 24 horas da morte de Jesus seriam no sábado seguinte, por volta de 3 horas da tarde. Correto? Todo mundo entendeu. Jesus é crucificado às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde de sábado, você tem 24 horas. No domingo pela manhã, quando Maria Madalena vai ali, Jesus já ressuscitou, porque o túmulo já está vazio. A gente não sabe que horas exatamente Jesus ressuscitou, mas foi nas primeiras horas do domingo. Lembrando que na tradição judaica, os dias não são de meia-noite a meia-noite, mas de pôr do sol a pôr do sol. Então, sábado à noitinha já é o domingo. Sábado, depois de 6 horas da tarde, escureceu ali, já é domingo. Então, a partir de 6 horas da tarde de sábado, Jesus pode ter ressuscitado a qualquer momento. Talvez 9, 10, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. O fato é que quando Maria Madalena vai cedinho lá no túmulo, talvez lá pelas 6 horas da manhã, quando o sol nasce, o túmulo já está vazio. Cadê as 72 horas? Então, se eu juntar sexta-feira, 3 horas da tarde, quando Jesus é morto, mas ele só vai ser sepultado mais ou menos 1 hora depois disso, porque Jesus morre, você tem que dar tempo para que os soldados verifiquem que Jesus morreu, eles vão lá, mandam avisar Pilatos, Pilatos manda averiguar, eles ferem o lado de Jesus aqui, veem que sai água e sangue, veem que Jesus está morto, se admiram. Aí José de Arimateia vai até Pilatos, juntamente com Nicodemos, pedir o corpo de Jesus, Pilatos autoriza, eles correm lá para tirar o corpo de Jesus da cruz, para passar perfume no corpo de Jesus, conforme o processo funerário, colocar Jesus dentro do sepulcro, foi quase na boca do pôr do sol. Então, Jesus fica no sepulcro mesmo, aproximadamente 5 horas da tarde, das 5 horas da tarde de sexta-feira, às 5 horas da tarde de sábado, dá 24 horas. Se ele ressuscita poucas horas depois, no domingo, Jesus não ficou nem 36 horas no sepulcro. Como é que a gente explica, então, que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra? Vamos explicar isso a partir da contagem hebraica de tempo, para você ver como é que eles contavam. Eu vou colocar algumas passagens bíblicas aqui para vocês verem a ordem da contagem hebraica. Quando você vai num texto curioso, de 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 e depois os versículos 12 a 13, ali conta quando Davi e seus homens chegam à cidade de Ziglag. E quando Davi chega ali a Ziklag, aqui está errado, já vi que tem um erro aqui no PowerPoint, tá bom? É Ziklag. Quando Davi chega
àquela cidade ali, diz que Davi chega 3 dias depois que a cidade já tinha sido atacada. Mas ele chega no terceiro dia. Aí, quando ele está no terceiro dia, ele encontra um empregado que fala com ele assim: eu estou aqui já há 3 dias e 3 noites sem comer nada, que o meu senhor me abandonou aqui. Mas literalmente não dava 3 dias e 3 noites, porque se Davi chegou no terceiro dia, para dar 3 dias e 3 noites, Davi tinha que chegar no quarto dia. Aí você tem 3 dias completos e 3 noites completas. Se Davi chegou no terceiro dia, não deu 3 noites completas. Mas a mesma expressão idiomática que Jesus usa lá em Mateus capítulo 12, ela aparece aqui em 1 Samuel capítulo 30. Quando o jovem diz: eu estou abandonado há 3 dias e 3 noites. Então você vê que isso é uma expressão idiomática, não uma linha literal de 72 horas. Outro exemplo que eu poderia dar seria Gênesis capítulo 42, versos 17 e 18, que diz que José do Egito prende os seus irmãos por 3 dias. Então, teoricamente, 72 horas. Mas no terceiro dia os liberta. Então, antes de completar as 72 horas. Isso é chamado de linguagem inclusiva. Se pegou o pedaço de um dia, ele já é contado. Esther capítulo 4, versículo 16 até o 5, verso 1, diz que Esther pede jejum 3 dias e 3 noites. Olha a expressão idiomática aí. Mas ela aparece diante do rei no terceiro dia. Isso é, antes de completar os 3 dias e 3 noites. E 1 Reis capítulo 12, versículos 5 a 12, Roboão manda o povo voltar depois de 3 dias, ou seja, no quarto dia. Mas eles voltam no terceiro dia. Então você percebe que aqui nós temos uma expressão hebraica que não significa literalmente 72 horas. Então, repito, quando se fala na Bíblia 3 dias e 3 noites, não são literalmente 3 partes claras e 3 partes noturnas. É uma figura de linguagem. E uma coisa que eu estou preparando há anos, e eu quero trabalhar ainda nesse projeto, agora que eu estou entregando um outro grande, que é a nossa Bíblia anotada, sabe que eu estou fazendo uma Bíblia arqueológica pela BV Books. E estou tendo o prazer de falar com vocês que já estou entregando para a editora o último livro da Bíblia. Eu fiz Apocalipse para adiantar, antes que a Sara nasça, então agora só falta o livro de Judas, que é uma página. Então, eu terminando o livro de Judas, agora vem o processo de revisão, de edição, vai passar por outros teólogos para revisarem todas as notas que eu fiz, para ver se não tem nenhum erro, alguma coisa assim, né? E aí nós vamos lançar pela BV Books. E depois disso, meu projeto agora é começar ou continuar o dicionário de expressões idiomáticas da Bíblia, que muita gente não entende as expressões da Bíblia. Veja bem, em português nós dizemos assim: que legal a festa do fulano, todo mundo estava lá. Essa frase não dá nenhum problema para você, porque você fala português como eu, porém daqui a 2000 anos, essa frase traduzida ao pé da letra para um outro idioma pode gerar perplexidade. Como que o mundo inteiro coube na casa de fulano? O mundo inteiro estava lá sim, porque o Rodrigo declarou, todo mundo estava na festa dele. Mas a gente sabe que quando falamos todo mundo, não estamos mentindo, mas também não estamos falando uma literalidade. O planeta Terra inteiro não estava ali. É uma força de expressão. Quando também um cristão diz vá com Deus e o outro fique com Deus, eu não estou negando a onipresença de Deus. Vá com Deus, como se Deus já não estivesse lá. Tá certo? Quando eu falo também assim, tem várias expressões que eu posso utilizar, né? Nossa, mas que cachorro que você está sendo, hein? Quando eu falo que cachorro você está sendo, não é que a pessoa se tornou um canino, é uma figura de linguagem, mas repito, as expressões idiomáticas não dão problema na nossa língua, mas no outro idioma daria. Então as expressões idiomáticas da Bíblia têm que ser compreendidas, e uma delas é essa, 3 dias e 3 noites. Então vou mostrar num gráfico, vai ficar fácil de você entender. Olha como é que os judeus raciocinavam. Jesus morreu na sexta-feira, está aí em vermelho, e ele foi colocado no túmulo na sexta-feira. Como ele foi colocado no túmulo na sexta-feira, na contagem inclusiva dos judeus, a sexta-feira já era contada. Depois Jesus passa o sábado inteiro morto no túmulo. Aí o segundo dia é contado. E ele ressuscita nas primeiras horas do domingo, mas o domingo é contado. Tá certo?
Então, embora ele tenha ficado apenas parte da sexta-feira no túmulo e parte do domingo, eles são, em formas de expressão idiomática, contados como um todo. Por isso que fala 3 dias e 3 noites, ou 3 dias. Mas não precisam ser, literalmente, 72 horas. Isso aqui é uma figura de linguagem. E sabia que a gente tem uma figura de linguagem parecida em português? Por exemplo, quando as pessoas falam seu aniversário, eles falam assim: ah, eu tenho, sei lá, eu tenho 25 anos. Mas vamos supor que ele fez aniversário no dia 20 de dezembro. Na verdade, ele não tem mais 25 anos. Ele tem 25 anos e alguns meses. Mas ele fala que tem 25 anos. Quando a gente fala eu tenho 25 anos, você já percebeu que até o próximo aniversário, você exclui dessa conta os meses? Então, tá certo? Então, quando você fala que você tem 25 anos, na verdade você não tem 25 anos, você tem mais de 25 anos. Mas você não fala assim, só fala que vai ter 26 quando chegar aos 26. Você não fala, eu tenho 25 anos, 2 meses e 1 dia. A gente não fala assim. A gente ignora aquilo ali. Tudo bem, é a nossa forma de expressar. Assim como nós excluímos os meses da nossa contagem, eles incluem as horas de um dia para falar de uma contagem. Simples assim. Ficou claro? Quero comentar de vocês aí se a explicação esclareceu, se deu para todo mundo entender como é que Jesus ficou 3 dias e 3 noites. É uma expressão idiomática, tá bom? Aliás, a questão de tenho tantos anos, eu lembro uma vez que alguém falou que isso poderia ser respondido de outra maneira. Que uma vez perguntaram ao senhor de idade, quantos anos o senhor tem? Ele falou, uns 12. Alguém falou, 12? Eu sou um velho, como é que o senhor tem 12 anos? Ele falou, não, você perguntou quantos anos eu tenho. 98 anos eu tive, eu não tenho mais. Eles já foram embora. Então, calculando quanto que eu tenho pela frente aí, pela saúde, talvez uns 12. É uma outra maneira. Tá certo? Ok? Ficou claro então, pessoal? Vão fazendo um comentário aí, qualquer coisa, a Laura pinça lá o seu comentário e pode passar para mim aqui. Outra pergunta que me fizeram nas redes sociais. Ah, não, antes de entrar. Tá certo, essa pergunta também foi feita. Rodrigo, o que significa Jesus ter morrido, ressuscitado no terceiro dia? Pelo que eu me lembro dessa pergunta, ela foi mais ou menos assim, ela é inteligente, presta atenção. Se Deus Pai iria ressuscitar Jesus, por que Jesus não ressuscitou imediatamente após ter sido crucificado? Por que ele ressuscitou só no terceiro dia? Veja, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e o sangue dele já garantiu a nossa salvação. A ressurreição de Jesus é um emblema de que ele era o Filho de Deus, mas nós não somos salvos pela ressurreição, nós somos salvos pelo sacrifício, tá certo? O que nos salva não é a ressurreição de Jesus, é a morte de Jesus. A ressurreição é apenas o carimbo de que realmente ele era quem ele declarou ser, que ele foi vitorioso. Mas a nossa redenção estava na sexta-feira, não no domingo. Então, se Jesus morreu, falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, por que o Pai não ressuscitou ali na cruz mesmo? Imagina, Jesus, depois de um tempo morto, ele voltaria à vida na cruz. Por que Deus deixou passar tanto tempo? E por que Jesus ressuscitou no domingo e não na segunda? Por que não foi na terça? Por que não foi no sábado? Por que Jesus ressuscitou só no domingo, só no dito terceiro dia? Aí agora nós vamos estudar outra coisa da cultura bíblica e você vai entender por que era importante para aquela audiência que a ressurreição se desse no terceiro dia. Oi, meu bem. Só um minutinho, pessoal. Eu sei que a Laura está fazendo uma pergunta lá de cima e eu vou... Oi? A Laura colocou na tela. O calendário da época é o mesmo de hoje? Lebrabanca, né? Eu espero ter lido correto aqui. Não era. Mas só que para eu explicar isso com mais tempo, eu precisaria de pelo menos uma live só sobre isso. Eu vou dar uma respostazinha de 30 segundos aqui para não ficar no ar a sua pergunta, mas se você quiser mais detalhe, comece a estimular o pessoal a botar nas redes sociais esse pedido que eu posso fazer uma aula só sobre o calendário bíblico. Então, vou antecipar algumas coisas para você. Havia dois anos correntes para os judeus. Havia o ano civil e o ano religioso. Um começava
de primavera a primavera, tá certo? Nissan, que é o nome do mês. O outro começava no outono, Tisri. Um começava aproximadamente ali entre o mês de março e abril, quando começa a primavera no hemisfério norte. O outro ano começava em outubro, mais ou menos. Então, você tinha 2 anos simultâneos. Outro detalhe, então, o calendário para os judeus não começava no mês de janeiro, como para nós. Isso é para os romanos, para os judeus, não. Começava lá para março, abril. Outro detalhe, eles começavam os meses a partir da lua nova, que ela era observada. Então, quando a primeira lua nova era observada, que eles começavam, além do calendário civil e religioso, os judeus também trabalhavam com 2 outros calendários, um calendário solar e um outro calendário lunar. Então, o solar, por exemplo, que era quase igual ao nosso 365 dias, que era usado em Qumran, e o lunar era usado em Jerusalém. Os dias não eram de meia-noite a meia-noite, eram de pôr do sol a pôr do sol. Então, havia várias diferenças. Outra diferença, nós usamos o calendário gregoriano. E o calendário gregoriano tem um erro de entre 4 a 6 anos aproximadamente em relação ao calendário de Jesus. Aí eu vou até colocar uma provocação para você que fez essa pergunta. Sabia que Jesus nasceu antes de Cristo? Por causa do erro. Depois eu posso explicar isso para você. Então, se quiser mais explicações, é só pedir nas redes sociais aí. Encha a rede social de perguntas que a gente atende aí. Tá certo? Posso continuar, meu bem? Ok, então, continuando aqui, eu estava respondendo a vocês por que era importante Jesus ressuscitar no terceiro dia. Não no segundo, não no quarto, não no quinto, não no próprio dia da morte dele. Por que tinha que ser no terceiro dia? Então vamos lá. Olha que interessante essa passagem de Êxodo, capítulo 19, versos 10 e 11, como é que ela nos ajuda a entender o que eu poderia chamar de teologia do terceiro dia. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Percebeu a ordem de Moisés? Por que Deus fez essa declaração? Por que no terceiro dia? Lembra que Deus, quando falava com o povo, Deus partia do conhecido para o desconhecido. Deus é didático, Deus é um professor acima de qualquer coisa. Se a Bíblia fosse escrita hoje, gente, vamos supor que a Bíblia fosse escrita em nossa cultura do Brasil atual. Certamente a Bíblia estaria repleta de exemplos envolvendo Instagram, podcast, rede social. Talvez o apóstolo diria alguma coisa sobre falsos cristãos que estariam vivendo de Photoshop espiritual. Talvez essa expressão apareceria na Bíblia. Cuidado com o Photoshop espiritual. E quem lê aquilo ali já sabe o significado. Photoshop espiritual, pessoas que mostram uma espiritualidade que não é real, que é um aplicativo. Talvez os falsos profetas teriam outra nomenclatura, talvez não se chamariam profetas, seriam falsos gurus, falsos influencers. Já pensou? Falsos mentores. Talvez o apóstolo nos advertiria contra os falsos mentores. Cuidai-vos do falso mentor, porque essas são palavras que têm mais ligação com o nosso tempo hoje. Talvez as questões, as leis de saúde incorporariam alimentos que talvez hoje muita gente come ou usa. Talvez haveria alguma coisa contra o uso de drogas, contra o narcótico, alguma coisa assim. Então, o que a gente tem que fazer ao estudar a Bíblia, já estou dando uma pista para vocês do método que eu uso, olha, eu estou preparando uma forma sistemática do meu método de estudar a Bíblia, então aguardem, viu? Uma delas é colocar a Bíblia dentro do contexto. Outra ferramenta que eu uso no meu método é separar na Bíblia o que é princípio e o que é histórico. Por exemplo, o respeito é um princípio. Se é um princípio, ele vale em todo tempo, em todo lugar, para todas as pessoas. O que é histórico? A maneira como eu demonstro respeito. Por exemplo, se eu estou entrando numa sinagoga, eu coloco um chapéu na cabeça. Se eu entro numa igreja católica, eu tiro o chapéu da cabeça. Se eu entro numa mesquita, eu tiro os sapatos.
Tirar o sapato, colocar o chapéu, tirar o chapéu, são aplicações históricas de um princípio eterno que é o respeito. Ficou claro isso para você? Então, tem coisas na Bíblia que são culturais, são daquela época, mas tem coisas na Bíblia que são princípios. Então, o que eu não posso cometer de erro na Bíblia é confundir princípio com a aplicação histórica daquele princípio. Aí tem gente que está pegando coisas históricas da época da Bíblia e quer aplicar fogo e ferro aqui. E há pessoas que estão achando que tem princípios bíblicos que deveriam ser aplicados hoje, que é só para aquele tempo. Aí você vai entender muita coisa. Por que a Bíblia não tem um discurso anti-escravocrata, como nós esperaríamos hoje? Porque a noção de escravidão da época não era a mesma do século XIX, e assim por diante. Então, por que Deus falou terceiro dia ali no Sinai? Antes de responder a isso, deixe-me colocar outros exemplos para você perceber que isso era uma cultura. Olha que interessante essa passagem de Gênesis 22, verso 4, quando fala de Abraão indo a Jerusalém, ao Monte Moriá, que fica em Jerusalém, para sacrificar Isaac. No terceiro dia, que diz que Abraão viajou com o menino 3 dias de viagem, no terceiro dia que ele avista o Monte Moriá. Ou seja, um momento de fé suprema no terceiro dia. Esther capítulo 5, verso 3. Diz que Esther, nós já lemos essa passagem antes, Esther jejuou por 3 dias, e no terceiro dia que ela foi se apresentar diante do rei. Êxodo capítulo 19, verso 11, eu já li para vocês, Deus estabelece 2 dias de preparo e no terceiro dia ele aparece no Sinai. Oséias 6, verso 2, essa passagem para mim é linda. É uma promessa que Deus dá aos judeus de restauração. E diz, depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará, nos erguerá. Algumas traduções dizem, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ou seja, ressurreição, cura e promessa. No terceiro dia. Então, o que nós aprendemos aqui? Que existe uma teologia do terceiro dia. O terceiro dia é o dia da intervenção de Deus. O terceiro dia é o dia Olha quem está aparecendo aqui, que veio aqui pedir carinho. Ó. Vou mostrar para vocês. Você quer dar um alô pro povo? Olha lá, ó. Ei, pessoal! Esse aqui é a Luna lá. Olha lá, ó. Que é a câmera lá. Tá vendo? Agora tá famosa. Tem um monte de gente assistindo. Eu posso continuar explicando a Bíblia para eles? Pode? Então tá bom. Fica aqui um pouquinho. Então, o terceiro dia é o dia da intervenção de Deus. O terceiro dia é o dia da salvação. O terceiro dia é o dia em que Deus manifesta o erguimento do povo. Até nos manuscritos do Mar Morto, tem uma pedra que foi encontrada que fala que Gabriel dá uma ordem ao Messias que no terceiro dia ele deveria ressuscitar. Olha que curioso. Então, essas informações que chegam para nós de maneira fragmentada, eu estou falando de uma cultura de mais de 2.000 anos, um quebra-cabeça que a maior parte se perdeu, essa cultura que para nós chega fragmentada, para eles era o dia a dia deles, assim como eu dei o exemplo do Instagram, do mentor, do guru, etc. Era o dia a dia deles. Então, o Messias tinha que ressuscitar no terceiro dia. Porque o terceiro dia era o dia da intervenção de Deus. E há mais um elemento nisso aqui que eu vou colocar agora na tela e você vai aprender. É o Salmo 16, que tem essa questão a respeito do Messias. O meu corpo repousará em paz, que é um eufemismo para morrerá. Porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. E os judeus da época de Jesus sabiam que esse era um salmo messiânico. Aí, na cultura deles, eles raciocinavam assim. Olha que interessante. O pecado de Adão causou a decomposição de tudo que Deus tinha criado. Por quê? No sexto dia, no dia do pecado, Deus disse para Adão assim, porque tu és pó e ao pó te tornarás. Gênesis 3, verso 19. Agora, o interessante é que o terceiro dia é o dia que Deus começa a colocar vida na terra. Então, como Deus começa a colocar vida,
eles entendem que o pecado, tu és pó e ao pó você vai voltar, era o início da desconstrução do que começou no terceiro dia da criação. Aí eles acreditavam que quando uma pessoa morria, ela poderia ser levantada até o terceiro dia, mas no quarto dia já não haveria mais como ela ressuscitar, a menos que Deus interviesse, porque ela já começava a decomposição. Então os judeus acreditavam que uma pessoa podia morrer, mas o corpo dele só ia começar a decompor no quarto dia. Então, quando o Salmo 16 fala que o Messias não veria a decomposição, o corpo dele tinha que ressuscitar em até 3 dias. Essa era a promessa do Salmo. Em até 3 dias o Messias tem que ressuscitar, porque mesmo que ele ressuscite depois do terceiro dia, ele ia ressuscitar a partir de um corpo que experimentou a decomposição. Então, quando as pessoas ressuscitarem no último dia, Paulo explica que teremos novos corpos, porque aquele corpo velho entrou em decomposição. Mas até 3 dias o corpo não entra em decomposição. E olha interessante Lázaro. Por que Jesus demorou até o quarto dia para ressuscitar Lázaro? Porque se Jesus ressuscitasse Lázaro antes do quarto dia, o milagre seria fantástico, mas seria menor. Seria menor. Agora, quando Jesus ressuscitou Lázaro, o seu corpo já estava em decomposição, porque foi no quarto dia. Lembra que até o pessoal fala assim, não vamos abrir a pedra não, porque já cheira mal. Então Jesus ressuscita no terceiro dia por 2 razões. Letra A, para cumprir o Salmo 16, que fala que o corpo dele não iria entrar em decomposição. E letra B, porque havia já uma tradição judaica, de algo que eu poderia chamar de teologia do terceiro dia, indicando que o terceiro dia era o dia da manifestação de Deus, da salvação, do erguimento do povo e do Messias. Por isso que Jesus tinha que ressuscitar no terceiro